Hoje eu vou te ajudar a parar de perder tempo com preocupações que são inúteis, que não vão fazer nenhuma diferença para você. São coisas que às vezes a gente acha que é importante, né? Por exemplo, o caso da reforma administrativa agora é um assunto que está em voga agora, que, pô, é um assunto importante. Mas será que você precisa se preocupar com isso? Será que você precisa perder tempo com isso? Será que a sua atenção tem que estar focada nisso? Será que não seria o momento de você estar focado em outra coisa e não perder tempo? Um tempo que seria útil para o seu estudo? Então, sobre isso que a gente vai conversar, não só sobre a reforma administrativa, mas outros assuntos, outras preocupações que eventualmente vão surgir na sua vida enquanto você estuda para concurso, e na verdade é só uma besteira, né? É uma preocupação inútil para você, tá? Então, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando a gente estuda para concurso, né, e aí eu vou usar aqui uma teoria que eu já expliquei no livro ali, como quando eu fiz o básico, passei no concurso de 20 mil, mas aqui nesse contexto, entenda o seguinte: primeira coisa, a gente passar a régua. Se você não estuda ainda para concurso, você está partindo do zero. Você não estuda para concurso ainda, você ainda não tem uma rotina de estudo, você ainda nos últimos, sei lá, nos últimos meses você não estudou nada. A sua preocupação, a sua energia, quando se trata de concurso, tem que ser em estudar, executar, fazer. Mesmo que você não tenha toda a certeza daquilo que você tem para fazer. Mas você certamente já sabe alguma coisa para fazer. Por exemplo, tem alguma matéria do seu concurso que você já tem uma noção, que você pode resolver questões, ou você tem algum material que você pode estudar o teórico. Começa por aí. Você tem que dar o primeiro passo. Esse é o principal objetivo. Então, quando você ainda não estuda, o seu primeiro objetivo tem que ser a constância. É estudar todo dia. Esse é o primeiro degrau da sua aprovação. Já é o básico, pessoal. Você já deve ter ouvido falar, eu já falei sobre isso, sei lá, certamente você já ouviu falar sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda aqui? É realmente você entender o seguinte: cara, eu tenho que fazer fazer com o que eu tenho na minha mão. Fazer o possível que eu puder aqui. Com o material que eu tenho à disposição, com o material que eu tiver à disposição. Esqueça dessa ideia de perfeição, entende? Você nunca vai ter todo o tempo que gostaria, o material que gostaria, toda a disposição que você gostaria. Isso nunca vai acontecer. Estava agora na reunião de revolucionários, é justamente essa dificuldade rotineira de todo concurseiro. Alguns têm dificuldade porque teve mudança no trabalho, outros têm dificuldade porque teve mudança na família, né? Pô, tem um filho pequeno, de repente às vezes o filho fica doente, você tem que cuidar do filho, tem que conciliar com os estudos. Então as dificuldades, elas são rotineiras e normais. Alguns têm mais, outros menos, mas às vezes, a dificuldade não é a sua de família, mas é você mesmo que precisa se acostumar. E aí a primeira coisa que você tem que fazer é se forçar a executar, a fazer com o que você tiver ali na mão. Parar de perder tempo, entende? E às vezes é perder tempo seja com assunto de concurso ou qualquer outro assunto. Entenda o seguinte: se você quer passar no concurso, o tempo que você não está estudando, você está perdendo tempo. Você está começando do zero, não vai nada ainda. Você tem que começar a andar, você tem que começar a caminhar. Você tem que fazer isso do jeito que você puder. Pelo tempo que você puder, com o material que você tiver da mão. Você vai errar mesmo no começo, é normal. É como se você estivesse aprendendo a andar. Eu tenho um filho de 2 anos, 2 anos e meio, e quando ele começou a aprender a dar os primeiros passos, era assim. Ele andava um pouquinho, caía, tropeçava, e tentava de novo, e tropeçava, até que começa a andar. Daqui a pouco ele já começa a dar os primeiros passos, daqui a pouco começa a correr. É assim com você no mundo dos concursos. Você vai começar engatinhando, vai começar caindo, vai começar meio vacilante, daqui a pouco você começa a andar um pouquinho mais rápido. Então, a sua energia tem que estar aqui, entende? Você tem que ter um momento de estudo ao longo do seu dia. Se você não estuda nada e fica o dia inteiro distraído, o seu primeiro objetivo tem que ser parar de ficar menos distraído e mais focado. É o seu primeiro desafio. Você vai achar que não, você vai achar que é outra coisa, mas não, esse é o seu primeiro desafio. Você vai achar que é o material, você vai achar que é o método, você vai achar que é material, método, você vai achar que você precisa de mais tempo. Mas na verdade o que você precisa é dar o primeiro passo. Então, é ser constante, tá? Depois que você já é constante, aí o seu próximo desafio qual é? Beleza, já consigo estudar. Às vezes eu consigo estudar 1 hora, 30 minutos, às vezes 2 horas, às vezes 1 hora, enfim, estou vacilando. Consigo, mas assim, ainda vai variando. Qual que é o seu primeiro desafio? O próximo desafio agora? Carga horária razoável. Você tem que ter uma carga horária razoável. Já tem que começar, você já tem que... Opa! Vai ter que ter uma carga horária razoável. Razoável. O que é uma carga horária razoável? 15 horas por semana. Uma carga horária razoável.
para qualquer, seja concurso iniciante ou concurso intermediário, enfim, razoável. Eu costumo muito fazer esses ajustes aqui, né? Toda reunião, toda segunda-feira, às 8h30, eu tenho reunião Revolucionários. Você não sabe, Revolucionários é a reunião que ajuda você a evoluir em 4 pilares, né? Rotina, foco, método e material, basicamente, ajustando para você passar no seu concurso. Cara, se você está se esforçando, está estudando, né? É o lugar que você tem que fazer parte, para você conseguir identificar os pontos que precisa ajustar para evoluir cada vez mais rápido no seu estudo. Tem o link aqui abaixo na descrição, tá bom? Então, beleza, então constância, o primeiro degrauzinho. Segundo degrauzinho, carga horária, tá certo? Por que você tem uma carga horária? Porque não adianta, se você não tem uma carga horária razoável, não adianta tentar priorizar o estudo, você vai ficar difícil de você revisar, porque é pouco tempo, você precisa estudar o teórico, como é que você revisa? Então, você pode ter em mente aí, pode ter como meta, mesmo que você não consiga, umas 15 horas. É um bom 3 horas de segunda a sexta, é um bom número. Foi a maior parte do tempo que eu estudei para concurso, eu estudei mais ou menos com essa meta, com mais ou menos essa média. E te dá uma boa bagagem, né? Dá para você ficar competitivo. E aí depois, claro, desde que você esteja no método adequado, enfim, fazendo o próximo passo. Uma vez que você conseguiu, estou constante, com a carga horária razoável, aí a sua preocupação começa a ser método de fato. Principalmente a parte de organização e a parte de método. Então, a primeira coisa é rodar tanto as matérias, e aí que entra o rodando, né, que eu gosto de falar. Rodando as matérias e as etapas, né, de aprendizagem. Ou seja, teoria, questões e revisão. Então você começa a rodando. Um ciclo básico. Você vai estar rodando as matérias e no aprendizado de cada matéria ali você também vai fazendo tanto teoria, questões, revisão. É normal que no primeiro momento você tenha mais o estudo teórico e menos questões, e no segundo momento você tenha mais questões e revisão e menos teórico. É normal, todo mundo passa por essa transição nas matérias, né? Quando você começa mais com teórico, porque você não viu nada ainda, não sabe nada. Então você precisa explorar primeiro o assunto, primeiro saber um pouco de tudo. Aquela ideia, né? Seu primeiro objetivo é o que a gente chama de conhecimento horizontal, né? É saber um pouco de tudo, como se você estivesse fazendo a base. Você tem uma noção um pouco. Você consegue acertar questões fáceis e algumas intermediárias. No segundo momento, você começa a se aprofundar. Só que primeiro você vai fazer esse conhecimento mais teórico. E depois, com as questões, você começa a se aprofundar mais aquele estudo teórico que você fez, identificando lacunas de aprendizagem. Então, são basicamente essas duas etapas que independente do que você usa, se você usa estudo reverso ou estudo tradicional, você vai fazer isso, se você estuda corretamente. Isso vai acontecer com o seu estudo. E para isso acontecer, você tem que estar rodando as matérias e rodando as etapas de aprendizagem, você tem que estar fazendo teórico, revisão e questões. Então, por isso que essa... Só que assim, se você nem é constante ainda, não precisa nem se preocupar com o método, porque você pode ter o melhor método do mundo, você ainda não executa. O que adianta? Entendeu? Essa ordem aqui, que eu coloco aqui, é uma ordem para você, onde tem que estar a sua preocupação, onde tem que estar o seu foco. Então, o seu primeiro foco é aqui. Esquece do noticiário, entende? Esquece da fórmula mágica, do atalho. Não, você primeiro é executar. É execução mesmo, é constância. Depois, vem a preocupação de você ter uma carga horária razoável. Afinal de contas, é concurso público, né? Você não está estudando para uma prova na faculdade ou na escola. Então, você precisa de uma carga horária razoável para dominar a matéria. Pô, tem editais aí que tem o conteúdo da faculdade e muito mais. Imagina, como é que você vai dar conta desse edital todo estudando 1 hora por dia? É muito difícil. Para não te falar assim, eu já vi casos, já tive até mentorados que não tinham uma carga horária tão alta, mas assim, são exceções, são casos muito... Né? Por exemplo, no caso do meu irmão mesmo. Pô, era para professor de uma área específica, enfim. Não é a regra, é a exceção. É muito raro isso. Então, é melhor você se preparar já para ter uma carga horária um pouco maior, mesmo que você comece estudando mesmo, mas se organizar para isso. E depois rodando as matérias, etapas de aprendizagem. Aqui, você já fez, vamos dizer assim, né? O feijão com arroz. O que falta aqui agora? Falta mais 2 etapazinhas aqui dessa primeira camada, né? Vamos dizer assim. Falta a etapa. Falta a etapa aqui agora, como eu falo, rodando as matérias, treinando
Por exemplo, vamos supor que tem a questão discursiva na sua prova, você tem que treinar. Tá? Não dá para você chegar no dia da prova e fazer, nunca ter feito nenhuma discursiva. Né? Só no dia da prova que você vai começar. Ou então você vai ter feito poucas, né? Você está sem ritmo, você demora para fazer um esboço, demora para escrever um texto, tudo é muito lento. E aí junta com o nervosismo da prova, aí, poxa, às vezes você até sabe escrever, mas só que você demora muito, e aí não adianta, né? Também não adianta, você tem que ter agilidade para escrever. Para você dominar o formato do seu texto discursivo, você precisa treinar, seja uma dissertação dissertativa argumentativa, seja um documento mais técnico, né, um parecer, né, uma sentença, no caso da magistratura, né, você tem que ter um formato de sentença, ou até mais simples, como uma questão discursiva, que é um formato mais simples para resolver. Você tem que dominar o formato. Para dominar o formato, você tem que estar acostumado a fazer aquilo. Para estar acostumado, você tem que treinar. Não tem como fugir disso. Tem que estar treinando isso também. Qual que é o erro muito comum? Não treinar, chegar na hora da prova, demorar demais para escrever. Entendeu? Não domina nem o formato e muito menos, e muitas vezes nem o conteúdo. Aí pronto. Aí é a receita do fracasso mesmo. Aí vai bem na objetiva, cai na discursiva. Vai bem na objetiva, cai na discursiva. Você começa a bater na trave. Entende? É o treino. Foi o que eu fiz, por exemplo, vai ter um vídeo aqui com a Isadora. A Isadora chegou justamente com essa dificuldade. A Isadora passou no último concurso que teve, né, para a TJ de São Paulo, para a juíza. E a dificuldade dela era essa, era escrita. Ela estava ficando na escrita e a gente conseguiu resolver e ela passou, né, para o concurso de juíza. Então, esse é o objetivo, né? Você tem que incluir isso na sua rotina, você tem que estar treinando. O dia da prova tem que ser uma extensão do que você faz rotineiramente. Não pode ser uma surpresa. Não, tem que ser algo que você já faz. Pô, você vai ter uma prova objetiva, você tem que resolver questões objetivas. No dia da prova você vai fazer o que você está acostumado a fazer. É claro que tem uma atençãozinha diferente, tem um jeitinho diferente, mas é algo que você já faz rotineiramente, não pode ter surpresa. É por isso que você tem que treinar. Tá? E por fim, a gente entra de maneira direcionada. Ou seja, eu tenho que fazer tudo isso. O que significa? Eu estudo, caminho todos os dias com a carga horária adequada, rodando as matérias, etapas de aprendizagem, treinando a discursiva com um determinado foco. Eu sei onde eu quero chegar. Quero ser juíza, eu quero passar para analista judiciário, quero ser oficial de justiça, quero passar no concurso da polícia, enfim, eu tenho um objetivo claro. Eu estou repetindo aquelas matérias para chegar lá. Porque se eu não tiver, né, se eu não tiver esse foco, o que vai acontecer? Você pode fazer tudo isso aqui que eu falei, só que você vai viver sempre de recomeço. Você começa, faz, estuda um pouco, aí passa, aí sai outro edital, de uma área que às vezes não tem nada a ver, aí você muda de novo. Vai. É como se você estivesse fazendo uma viagem que você nunca chega no final. Toda hora, sei lá, você sai de São Paulo e vai para Salvador. No meio do caminho você fala, não quero ir para Salvador mais não, agora eu quero ir para Floripa. Aí você volta de novo. Agora eu não quero ir para Floripa não, agora eu quero ir para Brasília. E vai, fica nessa. Você nunca chega no seu destino. E você não tem tempo para se aprofundar nas matérias, dominar as matérias e fica sempre vivendo de recomeços. Então por isso que você precisa ter uma direção, né? Você precisa ter um foco. Só que veja bem, você vê que o foco já está aqui. Então, é normal que às vezes aqui, você não tenha necessariamente um foco no começo muito claro. E beleza, tudo certo. Você tem que conviver com algumas dúvidas que vão se resolvendo. É caminhando que se constrói o caminho, sabe? Assim, é um pouco isso. Você está no meio da mata com a foice e vai construindo um pouco o seu caminho. É claro, pô, você tem uma mentoria, vai te auxiliar mais. Você tem orientação, te auxilia mais. Mas a execução, o esforço, o suor, ele é inevitável. Você tem que fazer isso. Só que tem uma ordem. Você não precisa se preocupar tanto assim, já de cara. Não, a sua primeira preocupação tem que ser constante. Depois, tá, beleza, já consigo ser constante. Aí eu vou para a carga horária. E pode ser que você esteja aqui e volte para cá de novo. Normal. Normal. Normal falhar nos estudos. Não há nenhuma vergonha nisso. Eu percebo isso também, que assim, primeiro, não tem uma ordem clara do que tem que se preocupar primeiro, ou seja, se preocupa com coisas que não tem nada a ver, pô, nem estou estudando para concurso e estou preocupado com assuntos aleatórios, né? Às vezes que seja, né? Eu usei o assunto da reforma administrativa, pode ser da reforma administrativa, só que você nem está estudando ainda, você nem está fazendo o seu papel. Você só está preocupado. Só está perdendo tempo e opinando sobre coisas que muitas vezes nem sabe muito bem.
Então, esse é o primeiro ponto. Mas às vezes não, às vezes esse nem é seu caso. Às vezes o que acontece? Às vezes você coloca o cavalo na frente dos bois. Ou seja, você já quer começar com tudo perfeito. Já quer começar constante, com a carga horária razoável, rodando as matérias, treinando e direcionado. E aí você não faz nada direito. Então a minha ideia aqui é justamente te ajudar. Ó, foca nisso aqui primeiro, ó. Gasta toda a sua energia aqui em ser constante. Cara, a minha meta de hoje é conseguir estudar algum momento do meu dia. Eu não estudo nada. Eu vou estudar uma hora, umas 30 minutos. Esse é meu objetivo hoje. Beleza, já faço isso. Agora eu vou tentar aumentar a carga horária. Que hora que eu posso estudar mais? Será que eu acordo mais cedo? Estudo? Será que eu chego do trabalho? Estudo depois do trabalho? O que eu gostava de fazer, por exemplo? Eu saía do trabalho direto para academia, treinava, voltava para casa, tomava um banhozão gelado, dava uma cochilada e estudava um pouco à noite. Já aumentava meu rendimento à noite. Sei lá, você vai pensando, vai meditando, vai refletindo, vai identificando. Mas veja que já muda você não está mais preocupado com coisas que você não tem controle. Você já está começando a ficar focado na sua rotina. Porque isso é uma ilusão, pessoal. Se você está fica perdendo, é fuga. Você está fugindo do seu dever. Você tem que estudar todo dia, mas você está fugindo para outras coisas que não tem nenhuma relação. Pode até ter uma relação com o seu estudo, né? Você fica mais preocupado em saber como estudar do que estudar de fato. Tinha um caso de um amigo meu, e a gente trabalhou no primeiro órgão que eu trabalhei, que era muito interessante, que assim, ele dominava várias técnicas, me explicava, mas só que ele não colocava nada em prática, ele só sabia como fazer. Agora, fazer de fato, não. Nunca tinha feito. Nunca tinha feito, né? Já tinha passado, mas assim, ele estava mais preocupado com isso do que em fazer, em continuar estudando. Então não faça isso. Não fique preso no mundo das ideias. Encare a realidade. E aí você tem aqui um passo a passo do que você se preocupar a cada momento, né, para você ir evoluindo. E aqui é a primeira base. É o básico. Isso aqui é o básico. É o básico. Não estou falando nada demais aqui. Mas é o que você tem que estar preocupado. E a maioria das pessoas não estão preocupadas com isso. Estão preocupadas com outras coisas. Ah, uma outra preocupação, né, que outro dia o mentorado me mandou também, sobre concurso escada. Será que eu faço concurso escada? Não faço concurso escada? Veja bem, concurso escada é uma preocupação que está aqui, ó. Para a maioria das pessoas não faz a menor diferença. Por quê? Porque ela não está nem estudando ainda. Ou está estudando, mas está estudando pouco. Ou está estudando com a carga horária, mas está estudando tudo errado. Não roda as matérias, não tem um método adequado. Então, assim, se você está estudando pouco esse escada ou não, não vai fazer muita diferença, porque você primeiro precisa corrigir essas etapas anteriores. Porque aí já vai estar apto. Porque na verdade, concurso escada basicamente ou eu já estudo direto com um cargo de alto nível, ou não, eu faço uma escala antes de chegar lá. E aí eu posso. Só que, independente de ser o alto nível ou a escala, você tem que estar fazendo isso aqui antes. Todos os concursos hoje são muito competitivos, né? A diferença é que, geralmente, o concurso escala você vai estudar menos matérias. É a diferença de analista judiciário e de um juiz. Você vai ter menos matérias com um nível de complexidade menor, mas só que você ainda assim é competitivo. Entende? Então a diferença é só essa. Assim, a diferença nem é tão grande assim. Se você está estudando, está fazendo essas etapas aqui, fica fácil de você decidir, né? E claro, tem questões pessoais também, né? Muitas vezes, igual no meu caso mesmo, né? Eu fiz um concurso escada porque, tinha conta para pagar. Eu tinha que ter alguma. Eu não ganhava nada, eu ganhava muito pouco. Então qualquer concurso que eu passasse estava bom. E foi o que eu fiz. Entende? Então tem questão pessoal também, de você conseguir se manter estudando, né? Seja porque você já trabalha ou porque alguém está custeando o seu estudo. E aí você tem que avaliar. Tá? Caso você não queira fazer um concurso escada, né, já estude direto para um concurso de alto nível, vamos dizer assim. Mas, ponto é, essa é a primeira preocupação que você tem que ter. Feito isso, feito o deverzinho de casa, aí a gente entra para um segundo momento. E basicamente, deixa eu usar esse textinho aqui para. É uma segunda camada, vamos dizer assim, né? Como se essa aqui fosse a primeira camada. Aí a gente entra para uma segunda camada, que aí você começa a evoluir no seu estudo. Então pensa assim, então aqui é uma primeira camada, então a gente vai agora para uma segunda camada, que é a maneira de você evoluir seu estudo. Como que você evolui seu estudo? Então, vamos pensar, 2 estágios, né? Eu chamo de evoluir todo dia. Todo dia.
e que eu chamo de estudar todo dia, né? Estudar todo dia. Então, aqui, estudar todo dia dessa forma aqui, né? Estudar todo dia de qualquer jeito. Então, para evoluir, já em evoluir todo dia, a gente tem alguns pilares também, né? Como que você pode evoluir seu estudo? Primeira forma de você evoluir seu estudo, assim, e aqui vamos dar um passinho para trás. É a seguinte, você só vai conseguir evoluir no seu estudo se você for humilde. Se você tiver humildade para reconhecer que você precisa mudar. É muito comum nos concursos as pessoas ficarem apegadas a um determinado modo de fazer as coisas, né? E muitas vezes o modo é errado. Só que ela está apegada. Confunde teimosia, né, com resiliência, né? A pessoa é teimosa e não, eu sou resiliente, vou tentar. Cara, pô, não está conseguindo sozinho, não tem problema nenhum em você pedir ajuda. Não tem problema nenhum em você rever seu método. Eu revi várias vezes ao longo da caminhada, normal. E às vezes você pensa, igual, por exemplo, eu passei no primeiro concurso. Beleza, passei as 2 primeiras aprovações. Eu tive que fazer algumas mudanças para passar no concurso de alto nível, senão eu não iria passar. Eu já era aprovado. Só que às vezes a pessoa ela se apega naquilo que ela já faz e acha que não, já consegui uma vez, vou conseguir de novo. E às vezes não. As coisas mudam o tempo todo. Então, se você não tiver humildade de entender que você precisa aprender, não adianta. Não adianta. Você não vai conseguir evoluir. Ou que você acha que já domina a matéria, você acha que não vai evoluir. A gente sempre pode aprender. Sempre pode aprender. E os mentorados que eu vejo que têm o melhor resultado são os que têm a maior humildade. Que escutam, colocam em prática e têm os resultados. É isso. Mas se você não tiver a humildade de entender que precisa mudar, seja método, muitas vezes você tem que rever seu método. Tá? Vou fazer aqui. Ficou muito poluído isso aqui, né? Ficou muita informação. Vamos fazer assim. Fica mais legal. Pronto, então vamos lá. Então você pode evoluir como? Então, primeiro, método. O que é evoluir em método? Às vezes a maneira que você estuda o teórico, que você estuda a jurisprudência, que você estuda a lei seca, a maneira que você resolve questões, que você revisa a matéria, tudo isso está dentro do campo de método. Né? Planejamento, organização, método. Como você faz as coisas? O concurseiro, afinal de contas, eu costumo dizer que ele é um atleta da aprendizagem, ele é um profissional, ele tem que dominar as ferramentas que ele faz, que ele usa no dia a dia. E você sempre pode melhorar. Então, primeiro ponto, método. Segundo ponto, material. Quanto mais direcionado para o seu concurso, então, vamos fazer um exemplo básico. Um material atualizado, um material direcionado para a sua banca, para a sua área, tudo isso faz diferença. Vamos dar um exemplo bem extremo. Você vai fazer o concurso auxiliar administrativo para o concurso de Tabiroca. Ou você vai fazer o concurso de tribunal ou para juiz do Tribunal de Justiça. Direito administrativo é cobrado nos 2 concursos. Você concorda comigo? Embora seja a mesma matéria, o nível de dificuldade e de complexidade, de abrangência da matéria muda. Não muda? Então, eu tenho que ter um material adequado para o meu objetivo. Um concurso é uma banca, sei lá, um é uma banca AOCP, o outro é FGV. Já muda. Entende? Então, quanto mais o material está direcionado para aquilo que eu preciso, melhor. Por isso que as questões têm uma vantagem. Estudo por questões, porque eu consigo direcionar, consigo montar um caderno, por exemplo, no TEC, direcionado para a sua área. Vamos supor que você vai fazer para a área judiciária, ou para a área policial, ou para a área de magistratura. É mais fácil de fazer esse ajuste, né? Por questões. E mais dinâmico também. Então, por exemplo, vou dar um caso de uma mentorada que vai estudar agora para a Câmara, concurso da Câmara. Ela estava anteriormente estudando questões da Sebrasp. Agora a gente vai remontar os cadernos com foco na Câmara. E a aposta, né, pelo menos a minha aposta, não só a minha, né, mas de várias pessoas, é só olhar o histórico também, é FGV. Então, rápido a gente consegue fazer essa mudança. Então, saiu uma notícia da autorização do concurso, dias depois a gente já refaz o material com esse foco, entende?
Então, as questões elas têm essa vantagem. Mas, assim, você pode pensar nisso, você pode pensar em maneiras de melhorar o seu material. Pode ser também, igual o que já aconteceu comigo. Em um dado momento, do ponto de vista de material, o que eu fiz? Fazia sentido para mim fazer um cursinho presencial. Nem existe mais, né? Foram 2 vezes que eu fiz o cursinho presencial. Uma vez foi essa, que é um cursinho que nem existe mais aqui em Brasília, específico da área de TI, para me aprofundar nas matérias de TI, e um outro momento para discursiva, porque tinha matérias da discursiva que eu nunca tinha estudado, então eu fiz o cursinho focado na discursiva. É um material diferente, também, né, de certo modo. Então você tem que estar atento. Só que, mais uma vez, né, a questão aqui nem é da humildade, né, é da humildade mesmo, né, pô, você fala, não, cara, eu preciso melhorar isso. E o outro, e outros aspectos que já são mais rotineiros, que é basicamente, vamos pensar assim, a sua rotina, ou seja, todo dia você pode melhorar em alguma coisa, todo dia, sempre tem alguma coisa que dá para melhorar, sempre tem, da rotina, né? Seja da sua rotina, sempre dá para melhorar um pouco mais. Qual que é o problema? A gente não para nem para pensar sobre o que eu posso melhorar. Então, pare um pouco, pense no seu dia, o que pode ser feito melhor no seu dia. Aqui em casa mesmo a gente faz isso regularmente, assim, poxa, o que a gente faz? Leva na escola, depois vai para academia. E quanto mais responsabilidades você tem na sua vida, mais você tem que pensar, pô, porque uma coisa, sei lá, quando eu estudei antes de vir aqui para Brasília, que eu morava na casa da minha mãe, eu não tinha nenhum pinto para dar água. Hoje não, já sou pai de família, tenho 2 filhos, casado, home office, tenho trabalho, tenho que levar menino para a escola, enfim. E aí você tem que pensar na sua... Primeiro, você tem que ter uma rotina, né, minimamente organizada, né? Hora para acordar, hora para dormir e tal, e a hora para fazer as coisas, porque senão... Tem um vídeo que eu falo aqui antes sobre aprender rápido. Só fiz tal coisa e aprendi rápido. Eu falo sobre isso, né? Primeiro, você achar um lugar para as coisas, achar um lugar, depois colocar as coisas em cada lugar e depois como se concentrar melhor para aprender mais rápido. Então eu falo muito, é um vídeo, no fundo, um vídeo sobre rotina. Embora o título não tenha rotina no título, né? Mas é um vídeo sobre rotina que pode te auxiliar nisso. Mas fato é, você tem que ter uma rotina minimamente organizada e sempre dá para melhorar. E por fim, foco. Foco, o que é o foco? É você ter um concurso, um conjunto de matérias, um concurso ou uma área. Então, para poder focar. Então, são esses 4 elementos que você pode ir ajustando para melhorar, para evoluir todo dia. Às vezes você pode evoluir na rotina, às vezes você pode evoluir no seu método, às vezes você pode evoluir no seu material, às vezes o seu foco, igual nesse caso, né? Nesse caso da mentorada, a gente viu que é uma boa oportunidade para as matérias que ela já estuda, esse concurso. Então a gente deu uma mudadinha no foco, no foco. E você tem que estar avaliando. Então, fez a primeira... Então, resumo da ópera. Fez a primeira camada, que é estudar todo dia, aí você vai evoluir todo dia. Agora, não tem como você evoluir se você não faz o de baixo. Então, o que na maioria das pessoas estão preocupadas? Preocupado com o método, estou preocupado com o material, estou preocupado com, às vezes, foco nem tanto, né? Mas método, mais aqui, né? Qual cursinho é melhor? Qual site de questões é melhor? Qual método? Eu uso estudo reverso, não, tradicional, uso, sei lá, né? Quando, na verdade, não está fazendo o dever de casa ainda. Então, essa é a ordem para você ter uma clareza melhor do que fazer a cada momento, do que você tem que se preocupar a cada momento. Se você não está seguindo esse itinerário aqui, pode ter certeza, certamente você está fugindo do seu dever. Você está deixando de fazer aquilo que você tinha que fazer. Seja por distração, seja por soberba mesmo. Não, acho que isso aí eu vou conseguir fazer sozinho. Eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Só que o tempo vai passando, você não passa em nada e você vai repetindo os mesmos erros. Por isso que a humildade ela é muito importante. Chega um momento, não há problema nenhum. Se você não está com você não vai procurar uma ajuda. Sei lá, é a mesma coisa que você tem algum problema de saúde, você vai no médico. Normal, né? A gente não precisa ficar dando murro em ponta de faca. Então, muito cuidado, né? Com a soberba e com a distração, né? Perder a atenção. Ficar se preocupando com coisas que são inúteis, ou inúteis para você naquele momento, não vai fazer diferença na tua vida, tá? Então a minha ideia aqui era justamente te dar esse norte, você ter clareza de onde tem que estar a sua atenção no dia a dia, do que você tem que se preocupar no dia a dia, tá bom? E para complementar isso aqui, eu vou te indicar um vídeo sobre como melhorar a sua concentração. Concentração.
Esse é o primeiro desafio. Você está educado, né? Como curar da podridão mental, né? Um vídeo sobre como curar da podridão mental, justamente para te auxiliar a ficar cada vez mais focado, menos preocupado com coisas inúteis que não vão fazer nenhuma diferença na sua vida. Joia? É isso. Espero que o conteúdo seja útil para você. Não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.